E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, não sei a hora que vocês vão assistir isso, então eu tô falando assim, mas eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês porque, independente de nossos contatos pelo WhatsApp, eu acho que é uma maneira que vocês terão de assistir e de estar treinando, de estar se familiarizando com os recursos, com as possibilidades que a gente tem para fazer as nossas nossas transmissões, ok? Missões é ótimo, né? Bom, eu quero começar logo com uma informação muito básica para vocês, importante. Vocês estão vendo aí na tela quatro e-mails, né? Quatro Gmails. Obviamente que tem dois aí que são meus e-mails pessoais, né? E vocês estão vendo dois e-mails que são da Coifa. Aí vocês vão me perguntar, Ivandro, por que a Coifa tem dois e-mails? Como assim? Então eu gosto de explicar, assim como eu expliquei a questão da temática de reforma íntima para vocês, eu quero explicar isso também porque eu acho que é necessário, até porque vai fazer parte da nossa logística também entender e lidar com esses dois e-mails, tá certo? Bom, esse primeiro e-mail que vocês estão vendo aqui, deixa eu botar o meu cursor aqui, que é o coifa.espírita.sfc. Aqui, voltei. coifa.espírita.sfc@gmail.com é um e-mail que a gente criou de início para a Coifa, tá certo? SFC eu não preciso explicar, né, gente? Que é São Francisco do Conde. Então, coifa.espírita.sfc São Francisco do Conde, @gmail.com. Esse foi o primeiro e-mail que a gente criou para a Coifa logo quando começou a pandemia. E participando de alguns eventos da federação, macro-regional, encontro de espiritismo, as atividades federativas, nós descobrimos que existia a possibilidade de nós termos um e-mail institucional, tá certo? Que é esse segundo aqui, esse coifa.espírita.sfc, ou seja, a mesma parte inicial. O que muda é a segunda parte, não é gmail.com, é coifaespírita.com. Esse coifaespírita.com, ele é um domínio de registro nosso, tá certo? Por esse domínio a gente paga uma taxa mensal, 30 e poucos reais, 35 reais, que a gente paga para o Google, certo? Para que a gente possa ter direito a usar esse domínio. E com esse domínio nós somos localizados no mundo todo. Basta a gente colocar lá na parte de pesquisa que a gente é encontrado com endereço, com fotos. Inclusive tem até uns problemas em relação a isso, mas a gente vai conversar depois. Bom, então o que acontece? Quando a gente fez esse primeiro e-mail, que vocês estão vendo aqui com a logo e tudo, ele é gratuito. Por ele ser um e-mail gratuito, a gente tem algumas restrições, tá certo? Então, quando a gente descobriu que tinha essa possibilidade de fazer um e-mail institucional, aí a gente fez esse segundo aqui e passou depois, algum tempo depois, a gente pagava um valor mais alto e algum tempo depois a gente passou a ser uma instituição sem fins lucrativos. Nós pedimos essa reivindicação ao Google, que liberou, e aí enviamos documentação e tal, passamos a pagar essa taxa de R$ 35. Qualquer um pode ter um domínio, viu, gente? Se vocês pesquisarem isso, vocês vão ver que é um valor um pouco mais alto, né, que era o que a gente pagava antes. Mas qual a diferença? A diferença é que com esse e-mail aqui final, esse coifa.espírita.sfc@coifaespírita.com, a gente pode gravar, tá certo? Gravar o que, Evandro? No outro a gente não pode gravar? Não pode, gente. Mas a gente pode gravar pelo Google Meet, ok? Então, com o Google Meet, quem tem conta Google normal, particular, só grava se pagar, certo? A gente não consegue gravar nas nossas contas normais. Por exemplo, eu tenho minha conta institucional do Inova e eu consigo gravar qualquer coisa que eu precisar. Inclusive meus vídeos de palestras, essas coisas durante a pandemia, eu fazia por aqui. Por quê? Porque o meu Gmail pessoal não grava. Então nenhuma conta pessoal grava, a não ser que você faça um upgrade e pegue uma conta com mais recursos, né? E pague por isso, inclusive. Então aqui eu já estou passando para a segunda parte da nossa conversa. Então, esse e-mail institucional, coifa.espírita.sfc, ele é usado para a gente gravar. Então, se a gente tiver uma palestra, por exemplo, a pessoa queira usar o Google Meet, a gente vai usar esse e-mail institucional, ok?
o nosso estudo do último domingo de cada mês, o estudo do Evangelho, que é conduzido por Francis, que é conduzido por Jailton, que é conduzido, já foi conduzido por Ana 2 vezes esse ano. Então, esse estudo, ele é feito no último domingo de cada mês, tá certo? E ele é gravado aqui. A gente abre o Google Meet e aí gera o link de gravação, vocês devem saber como é isso. E aí, se não souberem, vocês falam para a Rai, depois ela me passa, a gente pode fazer um tutorial ou marcar um momento para a gente explicar só isso, tá certo? Então, assim, por que eu tô falando isso? Então, se um palestrante quiser fazer a apresentação dele pelo Google Meet, a gente pode hoje. Só que a gente vai ter que usar esse e-mail institucional. O e-mail simplesinho, o Gmail, ele não grava. Ok? Estão entendendo? Só que tudo nosso histórico de palestras, tudo que a gente fez, que a gente gravou, que a gente recebeu, ele está nesse e-mail de cima, no primeiro que foi criado. Quando a gente criou o segundo, a gente não achou interessante fazer essa migração, até porque as pessoas não estão acostumadas com essa terminação. Todo mundo conhece Gmail. Então, coifespírita.com, a gente acreditou que ia confundir muito, ia ser 2 e-mails. Então, deixamos tudo como estava no Gmail e a título institucional a gente usa o de domínio público para gravação. Tá certo, gente? Só para ficar claro. Outra coisa, a senha dos dois é igual. Então, para não ter problema, então vocês já sabem. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer uma gravação pelo Google Meet. O único e-mail que a gente pode usar é o institucional de domínio público. Então, é o coifespirita.com. Ok? Lá a gente grava Google Meet. Não tem limite de horário, certo? Que eu não sei se vocês lembram na pandemia que foi liberado um tempo para fazer gravação em qualquer Gmail, mas tinha um limite de 1 hora. Isso não existe no nosso. Tem limite de participantes, no nosso não tem. A gente pode ter 500 mil participantes durante a nossa gravação no de domínio público, tá certo? Então tem algumas vantagens que a gente passa a ter com uma conta desse tipo, tá bom? E a gente está pagando 35 conto por ela, que é um valor bastante irrisório. E é algo que a gente vai precisar daqui pra frente, né? Então, essa é a primeira diferença que a gente precisa ter, conhecimento, tá bom? Tá tranquilo por aí? Então vamos adiante. Eu vou acessar aqui o coifespírita.sfc no Gmail para que vocês vejam aqui a nossa base, tá certo? A senha eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Tá aí, ok? Anotem direitinho, evitem passar essa senha para pessoas que não tem necessidade de saber, né? Só nós que trabalhamos com ela é que a gente precisa ter conhecimento. Então, essa é a nossa senha. Quem não pegou, pausa o vídeo, volta e assiste depois. É pirraça, né? E aí a gente vai acessar aqui a conta da gente, só para vocês terem uma visão do que quem está nos bastidores tem, tá certo? Então vamos lá, estou entrando aqui no Workspace do Google. E aí, enquanto ele abre aqui, pronto, já abriu, que o meu computador é uma carroça. Então a gente está vendo aqui, esse é o Gmail, né, da nossa conta comum. Então, qualquer coisa, gente, que nós tivermos, por exemplo, uma apresentação de slides, algum documento, alguma coisa ligada à COIF, eu aconselho que a gente mande para esse e-mail. Então, se o expositor quiser passar para a gente os slides dele, então dá essa conta, coifa.espirita.sfc@gmail.com, e aí vai ficar tudo salvo aqui já na nossa base de dados, tá certo? Então fica aí esse conselho para nós. E aí quando a gente clica aqui e vai para YouTube, aí aqui no YouTube a gente vai ter acesso ao nosso histórico, tá certo? Isso vocês conhecem, eu estou mostrando aqui só para a gente ter uma noção aqui de como tá a nossa vida, certo? Aí vocês veem como é que eu sofro com o meu computador carroça para carregar aqui a nossa tela. Pronto, abriu. Aí aqui tem muita coisa que a gente costuma abrir com esse e-mail. Vejam que é muita coisa de meditação, né? Vocês estão vendo ali Relaxing Morning Music. E aí a gente já tem aqui algumas palestras, por exemplo, Fora da Caridade Não Há Salvação, que vai estrear hoje às 20 horas, que é da Cecim, de Madre de Deus, né? Então a gente tem algumas coisas aqui que, lembrem-se, o que a gente abre aqui vai para o nosso histórico. Então não vamos usar
esse e-mail para abrir coisas que não tem muito a ver com a instituição, tá certo? Até porque várias pessoas acessam, aí daqui a pouco vai achar estranho aqui alguma coisa diferente. Eu quero vir aqui para os meus vídeos, só para a gente ter a visão aqui de como tá a nossa história junto ao YouTube, tá certo? Então, gente, tudo que a gente fez, tudo que a gente gravou, tudo que a gente recebeu como sessão de uso tá aqui, tá certo? Então, aqui o conteúdo do canal, vocês estão vendo aqui. Então, nós temos aqui o Evangelho, que foi gravado agora no final de abril, certo? A vivência que foi feita com Karina para nutrição, né? E aí vocês estão vendo aqui o restante, a nossa palestra do dia 10 de abril, tudo aqui numa sequência. Então a gente tem aqui várias palestras, certo? O ano passado a gente usava o PowerPoint para fazer os slides e transformava cada slide em JPEG, né, para poder fazer o cardzinho. Aí a gente foi aprendendo e aí já começou a usar o Canva, que ele traz um pouquinho mais de recursos, fica um pouquinho melhor, tá certo? Eu tinha feito um tutorial, gente, que ensinava a gravar palestras no dia 5 de março. Inclusive eu postei no grupo. Se vocês quiserem dar uma olhada lá também, eu acho que é interessante. Se bem que eu tava com problema na época para usar a câmera do computador, e aí eu não ficou muito legalzinho não. Por isso que eu resolvi fazer esse outro aqui com vocês hoje, tá certo? Mas é uma outra opção também que vocês têm. E lógico que no YouTube tem muitos outros, né, materiais melhores, inclusive, do que esse, para vocês utilizarem. Bom, por que eu abri aqui, gente? Porque aqui a gente vai ter duas opções já para nosso trabalho. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu estou gravando esse vídeo no OBS. É um programa que eu comecei a usar para a escola e eu gosto muito de gravar minhas palestras quando são gravadas antecipadamente por aqui, porque eu tenho a opção, como eu estou fazendo com vocês aqui, de ficar aqui no cantinho, né? Deixa eu ver que lado é para eu não fazer errado, porque aqui no cantinho, isso. E colocar a tela do computador ou, no caso, do PowerPoint disponível aqui embaixo para todo mundo visualizar, tá bom? Então eu acho que assim, essa primeira parte de conhecimento dos nossos e-mails está clara para vocês, e aí eu quero passar para a segunda parte. Já que a gente vai fazer isso, eu vou tirar aqui minha tela daqui, minha janela desse canto, e vou vir para cá, porque eu vou precisar que vocês visualizem esse lado aqui melhor. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Voltamos. Já tô aqui embaixo, gente. Pronto. Não se assustem não. Foi isso mesmo. Eu pausei porque eu tô sem mouse aqui. Aí o mouse do notebook às vezes complica um pouquinho. Bom, o que a gente tem aqui então já para falar? Nós temos várias formas, gente, de gravar. Uma eu já falei, que se o palestrante quiser usar o Google Meet, a gente pode fazer pelo outro e-mail a gravação do Google Meet. Só que o que acontece? A gente faz a gravação. Depois, esse material vai ficar no e-mail, naquele de domínio público, e aí a gente precisa carregar no computador e fazer o upload para esse e-mail aqui, para que ele apareça no YouTube, tá certo? Então não é automático. Não é automático, não é uma transmissão automática quando a gente faz essa gravação lá no Google Meet, tá certo? E aqui o que acontece? A gente tem essa opção que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Criar, aqui no cantinho direito, estão vendo aqui? Então, quando a gente estiver na Coifa, por exemplo, e for fazer uma palestra ao vivo lá, então a gente tem a opção mais simples. A gente carrega abre esse e-mail, Gmail convencional, e aí a gente vem aqui em criar, cliquei, e aí a gente tem a opção de transmitir ao vivo, certo? Então quando eu clico aqui em transmitir ao vivo, e por isso a importância da gente chegar alguns minutos antes, porque eu vou abrir aqui e vocês vão ver o que é que vai acontecer. Então, por exemplo, amanhã vai ser a palestra, então se Camila quiser fazer isso, vai ter que chegar um pouquinho mais cedo, ou Camila, ou Dido, ou Jéssica, parece que não vai estar, não é? Então, a gente vai ter que fazer isso lá. Um minuto que meu telefone está tocando aqui, deixa eu ver o que é, vou pausar aqui.
Voltei, gente. Foi uma ligação aqui de minha mãe, mas já tá tudo ok. Bom, então o que eu tava dizendo? Que a gente tem a opção de transmitir ao vivo a palestra pelo YouTube, tá certo? E aí a gente precisa chegar um pouco mais cedo na Coifa, porque a gente vai fazer esse passo a passo aqui que a gente vai fazer agora. Então, abrir o e-mail, o Gmail da Coifa, o Gmail comum, tá certo? E aí quando a gente abrir o Gmail comum da Coifa, a gente abre o YouTube, vocês viram a gente fazer esse passo a passo aí, e aí clica aqui nessa câmerazinha onde tem a palavra criar. E aí a gente tem a opção enviar vídeos, não, porque a gente não tem o vídeo pronto, a gente vai transmitir ao vivo. Então quando a gente clica aqui em transmitir ao vivo, e aí eu repito, tudo isso a gente precisa fazer antes de começar a palestra, tá certo? Ele vai abrir o estúdio do YouTube, tá certo? Então quando ele abre o estúdio do YouTube, a gente coloca aqui, né, as informações da palestra. Então, por exemplo, palestra teste, né? Eu vou escrever assim, mas no caso, por exemplo, amanhã vai ser, vou colocar o título de amanhã, concilia-te, não, conhece-te a ti mesmo e reforma-te. Pronto, então a gente coloca o título aqui, certo? E aí na descrição a gente vai colocar um breve histórico do que a gente se refere, né? Então tem um padrão, vocês podem olhar quando vocês assistirem os outros vídeos que já estão no canal. Então eu coloco sempre assim, palestra pública, entre parênteses, doutrinária, realizada por, no caso aqui vai ser, acho que o nome do rapaz é Orminto, né? Uma coisa assim. Deixa eu olhar aqui. Minuto. Osmildo Fratella. Então, achei aqui. Osmildo. Eu não vou salvar, viu, gente? É só pra Fratella. Sob coordenação de Camila Leão, ok? Para a Coifa, Casa de Oração, Irmão Francisco de Assis. Eu esqueci de colocar o dia aqui, né? Deixa eu colocar logo aqui no dia 1º de maio de 2022. Pronto. Para a Coifa, na Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Aí pronto. Aí eu coloco Cidade de São Francisco do Conde, Bahia, só para vocês verem mais ou menos. Aqui nessa parte de descrição, gente, é onde eu coloco também, mas isso a gente pode fazer depois, porque a gente tem a opção de editar quando a gente é administrador do canal. Então a gente pode colocar aqui as redes sociais dos expositores, dos coordenadores também é importante, porque aí a gente dá visibilidade às pessoas que fazem o trabalho, tá bom? Então aí vem aqui categorias, então a gente tem aqui diversas categorias que o Google coloca, né? Então a gente tem aqui, isso não é de preenchimento obrigatório, tá bom? Se for, ele avisa. Miniatura é quando a gente tem alguma imagem que a gente quer que apareça na chamada da palestra. Então se a gente tiver o card, a gente pode jogar o card aqui já como tela de abertura. Eu estou ensinando isso, gente, mas isso é mais pra frente. Agora vocês não precisam ter essa preocupação, porque eu posso chegar depois e editar, tá bom? Então a importância lá é colocar o título, certo? Da palestra do dia, sobe, né? O que se refere para as pessoas saberem. E aí aqui a gente vai ter que colocar, tem uma coisa que é importante, que a gente precisa dizer que não é conteúdo para crianças. A gente tem que marcar isso aqui, porque se a gente não marcar isso, não abre o chat, certo? Quando a gente diz que que é conteúdo, quando a gente diz que não é conteúdo para crianças, é porque a gente está dizendo que é conteúdo para adultos, lógico, né? Então, se é conteúdo para adultos, então as pessoas podem discutir. Quando é para criança, não tem essa discussão, porque aí bloqueia alguns recursos, tá bom? Então, aqui eu venho, próxima. Esse sistema aqui
do canal do YouTube é muito parecido com o sistema do canal do StreamYard, que eu vou mostrar para vocês já já. Aqui, tá vendo? Então a personalização permite o chat ao vivo. Eu não marco essa questão de replay do chat também não. Modo de participantes, qualquer um pode participar, a gente não deve mudar isso aqui eu não mudo. Atraso na mensagem é o delay, né? O famoso delay. E aí vamos adiante, porque senão nosso vídeo vai ficar muito longo, vocês não vão querer assistir. E aqui é importante, ó gente. Então como a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, a gente tem que deixar ela como pública, certo? E aí a gente só vem aqui e coloca o horário, no caso 30 de abril, 9 horas, certo? Por isso que a gente precisa fazer antes, tá bom? Porque a gente tem um tempo, inclusive, para fazer isso. Se a gente for acessar 9h55, eu não sei se a gente vai conseguir fazer a transmissão ao vivo. Então a gente coloca aqui 9 horas e aí coloca público. Como esse que eu vou fazer aqui, eu não vou deixar ele público, porque é um teste, eu vou colocar aqui como não listado. E aí eu vou aqui, então, só para vocês entenderem, deixa eu subir, né? Eu não posso esquecer de falar isso. A gente tem aqui as opções de privado, não listado ou público. Então, sempre que a gente for transmitir ao vivo, público, mas no caso aqui do teste a gente vai colocar como não listado, porque só quem tiver o link é que vai ter acesso, ou privado também se a gente quisesse. Então não faz muita diferença aqui, mas vamos lá. Eu vou dar ok aqui e aí vocês vão ver o que é que vai acontecer, se é que vai acontecer, porque a minha tela aqui provavelmente não vai abrir, porque eu estou gravando para vocês simultaneamente esse tutorial no OBS. Então vai dar um conflito aqui no meu computador, porque ele não vai permitir que eu use dois recursos de gravação de vídeo ao mesmo tempo, certo? Mas aí no caso, como vai estar fazendo ao vivo, ele vai aparecer já a tela aqui do espaço da coifa, e aí é só deixar gravando e alguém ficar acompanhando no computador, né? A telinha do computador vai estar lá, aqui ó gente, então transmitir ao vivo, tá vendo? Então tá ali a categoria entretenimento, programação, aqui do lado ó, vocês já estão vendo esse canto de cá ó, lá no fim onde tem ali amarelinho é a parte do chat. Então quem tiver no controle do computador pode se comunicar com as pessoas que estiverem assistindo ao vivo de casa por ali, dar bom dia ao pessoal, sejam bem-vindos. Aquelas pessoas que chegarem novas, a gente pode também dar boas-vindas, tá certo? E aí ele vai fazer a transmissão ao vivo. Eu não vou fazer porque, como eu tô dizendo, eu tô gravando aqui no OBS, vai dar um conflito. Mas aí vai só clicar aqui no transmitir ao vivo, que ele vai começar a fazer a transmissão e depois faz o encerramento, beleza? Então essa é uma forma da gente transmitir as palestras da coifa. Como vocês estão vendo, é um processo que a gente tem que aprender. Eu nunca fiz essa transmissão ao vivo também, então a gente precisa ter calma e tempo. Não adianta chegar em cima da hora, 9 horas, porque não vai dar. Então a gente tem que estar lá pelo menos umas 8h30, já botar tudo lá, o nosso data show já vai estar instalado, o notebook já vai estar conectado, os cabos tudo bonitinho. Aí a gente vai, acessa a internet é bala, tá certo? Acessa direitinho e já deixa em ponto para transmitir. Já deixa aqui nessa tela. Quando for começar, aí a gente clica nesse botão azul de transmitir ao vivo e faz a transmissão para quem for assistir presencialmente ou de casa, tá certo? Lembrar de pedir às pessoas que estiverem na casa para poder, lá na coifa no caso, para tirar o som do celular, porque senão vai ficar dando repetição no áudio, interferência. Então a pessoa pode assistir pela telinha, comentar no chat e tudo, mas vai estar acompanhando presencialmente, então vai ouvir o som do próprio ambiente, não tem necessidade de estar com o som no próprio celular, tá certo? Então só fica essa dica. Alguma dúvida aí, gente? Se tiver, vocês vão perguntar depois pra gente poder sanar, porque não vai ter como fazer isso com esse vídeo gravado, lógico, né? Vou fechar aqui porque a gente não vai fazer nada disso. Vou suspender aqui essa gravação. Deixa eu fechar aqui. E vou abrir aqui, vou deixar o YouTube. Vou abrir aqui já o StreamYard, certo? Então vocês cliquem no... Vocês vão
vão ter essa outra opção do StreamYard também para fazer as palestras, ok? Dicas que eu vou dar para vocês aqui. Ivandro, quando é que eu vou usar o StreamYard? Quando é que eu vou usar o YouTube? Bom, gente, vocês podem escolher os que vocês melhores se adaptarem. Eu acho que o StreamYard fica bacana se a gente tiver a seguinte situação. Por exemplo, eu tô lá na coifa, vocês estão lá na coifa e o expositor tá em outro lugar, certo? Aí é legal a gente usar o StreamYard, porque o StreamYard a gente vai abrir duas telas. Vai ter a tela da gente na coifa e vai ter a tela da pessoa onde ela estiver. Então aí pelo StreamYard é legal a gente fazer dessa forma, porque aí a gente vai captar as duas imagens simultaneamente, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? Clica lá no Google StreamYard, abre esse programa de gravação. Ele não é um aplicativo, ele não vai ocupar a memória do seu celular, ele não vai ocupar a memória do seu computador, ele apenas vai criar transmissões. É como se ele fosse um estúdio, é como se fosse o estúdio do YouTube. Vocês vão ver que ele tem o mesmo recurso, inclusive. E aí, se você tiver definido com o seu expositor do primeiro domingo de cada mês, se ele já tiver dito para você assim, Dido, Jéssica, Camila, eu não vou ter como ir para lá, eu posso fazer de casa? Pode. Então a gente vai usar o StreamYard, tá certo? Aí o que a gente aconselha? Então a gente vai pegar aqui, ó, eu vou atualizar aqui, porque como eu já abri o e-mail da coifa, o que vai acontecer? Pronto, não posso esquecer de falar isso. Quando vocês abrirem o StreamYard no computador de vocês, ele vai mandar um código de segurança para o e-mail, para o Gmail da coifa. Então vocês estejam com os dois abertos, como a gente está aqui, ó, porque aí o que vai acontecer? Ele vai mandar o código para cá e vocês vão acessar o código. Ele vai permitir que vocês usem um dispositivo novo, é uma medida de segurança, tá certo? E aí eu vou atualizar aqui só para a gente ver aqui o que vai acontecer, porque como eu já abri aqui o e-mail da coifa, ele já vai disponibilizar para a gente. Então abriu aqui uma tela, gente, só para vocês ficarem sabendo que a gente tem planos pagos e planos gratuitos. No caso do StreamYard, a gente não paga o pacote, tá certo? A gente usa o gratuito, que vai manter, como vocês estão vendo aqui, ó, a marca do stream no cantinho. Então a gente não usa logotipo nosso, tá certo? Ele tem limite de transmissão e ele só permite 6 participantes por tela. Então são alguns dos recursos que a gente tem e que para nós, gente, tem sido suficiente, tá bom? Se a gente quisesse fazer um outro pacote, aí a gente teria aqui o que eles chamam de mais popular, né? Que esse valor aqui é em dólar, tá certo? Não é em real, fique bem claro. Então são $20 por mês. E aí ele não tem a marca do stream, eu posso transmitir quantas vezes eu quiser, eu posso ter 10 participantes na tela, eu posso colocar logotipo, sobreposição. Eu tenho alguns recursos que pra gente acaba sendo irrelevante. A gente tá ainda aprendendo, tá sendo algo muito básico para nós. E tem os profissionais ali. Então, quem quiser pesquisar depois, até para saber melhor, fica à vontade, tá bom? Eu vou clicar aqui em minha conta. Vocês estão vendo que já tem aqui o Gmail, tá certo? Tá bom? E aí eu vou entrar aqui no StreamYard. Pronto, tá aqui. Quando vocês acessarem pela primeira vez, ele vai pedir para vocês colocarem um e-mail. Aí vocês vão digitar coifa.espirita.sfc@gmail.com para ele mandar o código e vocês chegarem nessa telinha, tá bom? O meu já vai cair direto nessa telinha porque o StreamYard já reconhece esse dispositivo. E aí chegou nessa tela inicial que vocês estão vendo, a gente vai clicar aqui em Cria uma transmissão, tá bom? E aí a gente clica aqui em Nova transmissão. Então quando eu falei para vocês que a gente tem a opção de, se o expositor já avisou que ele não vai estar lá, eu posso chegar aqui e já deixar tudo pronto. Aquela coisa que a gente fez no YouTube, meia hora antes, 20 minutos antes, para dar tempo de transmitir ao vivo. No StreamYard a gente pode gravar, pode deixar já pronto com antecedência. Então eu clico aqui, ó, eu tenho já aqui a casa de oração e tenho o meu aqui, porque eu usei isso quando eu estava dando aula remota, tá certo? Então qual é o título aqui? Então, conhece-te a ti mesmo e reforma-te. É o título, né, da palestra. Então, aquela mesma coisa que a gente fez lá. Palestra pública, né? Vamos manter um padrão que fica
demanda organização. Depois a gente pode até discutir isso pra gente mudar, pra gente fazer uma coisa mais bem organizada. Isso não vem ao caso. Realizada no dia 1º de maio de 2022 por Osmildo Fratella, né? Ou é Fritella, né, gente? Como é teste, o homem não vai saber que eu errei. Sob coordenação de Camila Leão para a Coifa Casa. Vou parar aqui, que isso aqui vocês já sabem. Bom, então o que vai acontecer? Quando a gente fizer, a gente vai deixar isso público. Quando o palestrante diz pra gente, olha, eu não vou estar lá presencialmente, então eu já posso chegar aqui e agendar, já vou deixar isso tudo preparado. Eu posso colocar aqui, gente, ó, o card da palestra, certo? Então eu vou pegar aqui no computador, por exemplo, o card que eu fiz, só como teste para vocês verem. Tá aqui em downloads. Aqui, ó, já tá pronto, vocês vão ver em primeira mão. Então eu coloco aqui, certo? Ele corta, gente, mas só como é só para teste, vamos deixar assim mesmo, viu? Só pra gente ficar sabendo. Aqui eu vou deixar só esse meinho, aplico. É um testezinho só, ninguém vai ter acesso a isso. Aí quando a gente for fazer, se a gente fizer aqui mesmo, a gente tem que editar a imagem para caber tudo direitinho, ok? E aí eu venho aqui na agenda e coloco para a data, no caso de 1º de maio. Então isso, quando o expositor nos diz que ele não vai poder estar lá, ele nos dá a liberdade de fazer isso com antecedência, tá bom? Então isso vai facilitar muito a vida da gente. Aí eu coloco aqui 9 horas, que é o horário da doutrinária, AM, né? AM, né? Antes do meridiano, e crio a transmissão. Criando lentamente. Pronto. Tá criada, gente. E aí, quando eu fiz isso antes, quando eu chegar lá na Coifa, no dia da palestra, o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso aqui e já vou entrar nesse estúdio, já vou ficar esperando o expositor aqui. Então a diferença é essa. Porque eu não preciso fazer tudo aquilo no YouTube como a gente fez antes. Botar o título, colocar tudo direitinho, acessar com antecedência e deixar em ponto de bala lá para transmitir ao vivo. Não, aqui eu vou colocar, já vou deixar disponível, certo? O meu, como vocês sabem que eu tô gravando, ó, ele não vai conseguir acessar os dispositivos, porque eu tô gravando no OBS. Mas o que vai acontecer aqui? Rai já fez comigo algumas vezes, ela sabe como é. Então aqui já vai aparecer a imagem da gente, né? A gente ativa o som e a câmera, óbvio. E aí a gente coloca aqui o nome da gente. Eu vou tentar entrar aqui sem, vamos ver se eu vou conseguir, porque eu tô usando o OBS, eu não sei se eu vou conseguir. Consegui. Pronto. Esse é o nosso estúdio, gente. O estúdio quando a gente usa o StreamYard, ou seja, quando o meu palestrante não estiver na Coifa e eu estiver, ou até mesmo quando nenhum de nós estivermos. A gente pode fazer isso por aqui, tá certo? Então a gente tem aqui opções de colocar uma pessoa na tela, 2 pessoas na tela com tela cheia, 2 pessoas na tela, mas de maneira menor. A gente pode colocar mais de 2 pessoas, a gente coloca a pessoa em uma tela de abertura. Então quando o expositor tem o slide, né, e aí ele não disponibiliza pra gente, eu até prefiro assim, viu? Então quando ele não disponibiliza, aí ele vai colocar lá o arquivo e a gente chega aqui e compartilha, ó. Então compartilhar slides, tá certo? E aí a gente vai acessar aqui o material do expositor, que vai aparecer aqui embaixo. Quando ele colocar, a gente vai deixar disponível aqui e a gente só faz aparecer aqui na tela. Se a gente for compartilhar, aí a gente vai ter que tirar daqui do nosso computador, que é o caso, por exemplo, quando a gente coloca o vídeo do passe. Então a gente vem aqui em compartilhar no final, arquivo de vídeo, e aí a gente lança o vídeo do passe. Agora, Raíssa já sabe isso, vocês não. Se tiver salvo no nosso computador, aí a gente já vai pegar e buscar ele aqui numa área que a gente tem aqui no cantinho que eu vou mostrar pra vocês já já. Mas sim, Ivandro,
o palestrante está lá e eu estou na coifa. Como é que eu faço para o palestrante acessar isso? Boa pergunta, gente, ó. Eu vou convidá-lo por aqui. Convidar. E aí eu vou mandar esse link aqui para ele, ó. Normalmente a gente faz o que? A gente abre aqui um WhatsApp web, certo? E aí a gente copia e cola o link no WhatsApp, manda para ele e aí ele acessa lá. Se ele tiver pelo celular, se ele for falar com a gente pelo celular, ele pode acessar dessa forma. Se ele tiver no computador, aí a gente pede para ele abrir o WhatsApp web no computador para ele receber esse link. Se ele quiser também, a gente pode mandar o link pelo e-mail. Vocês estão vendo as opções aqui embaixo, tá certo? Então, mas a gente convida o expositor por aqui. É diferente da gente. A gente entra no estúdio, então a gente tem acesso a todos os recursos. Eles não. Eles entram aqui como convidados. Inclusive, eles não podem ver muita coisa do que existe aqui no estúdio, tá certo? Eles aparecem aqui embaixo, mas não tem acesso a nossas telinhas. Então, mas é bom sempre a gente ter cuidado com o que a gente faz, com gestos, né? Com o que a gente fala. E aí eu tenho aqui a opção, ó, gente. Deixa eu ver como tá isso na tela do OBS. Ah, tá legal. Então, eu tava falando aqui, vocês estavam vendo tudo direitinho, porque a minha cara tá aqui na frente, aí talvez vocês não vissem. Eu tenho aqui os comentários, como vocês estão vendo aí. Esses comentários são os que aparecem no YouTube. Aquele chat do YouTube, ele vai ficar circulando aqui e a gente tem a opção de clicar em cada mensagem daquela e ela automaticamente vai aparecer aqui nessa telinha, tá certo? Para as pessoas verem. Aqui eu tenho a opção de banner, então eu posso colocar aqui no banner, por exemplo, o tema da palestra. Então eu posso chegar aqui, ó, editar. Cadê? Deixa eu ver um aqui. Momento do passe, aqui já tá, é uma mensagem que pode ficar no final. Aqui, ó, musicoterapia. Aí eu venho aqui no lapisinho, ó, edito. E ao invés de aparecer vivência musicoterapia, eu coloco aqui o tema da manhã. Aí vai ficar aparecendo ali embaixo o tema da coifa. Aí eu venho aqui para marca. Então marca, aí vocês estão vendo a cor, né, a forma que vai aparecer na tela. Isso eu não mudo. A gente não tem o direito de colocar o nosso logotipo, porque, como eu já expliquei, a gente não está pagando por isso, tá certo? Aqui embaixo a gente não costuma mexer muito nessa sobreposição. E aqui, ó, gente, se vocês quiserem, nós já temos alguns vídeos salvos aqui, né? De mensagens, de passe, certo? De músicas e essa contagem regressiva, que é bem legal, que a gente pode colocar no início. Então, quando for começar a palestra, a gente abre o canal do jeito que tá aí, com a tela preta assim, e aí a gente clica aqui, ó, e exibe contagem regressiva. Deixa eu ver se vai. Não foi, porque não tá gravando, mas não tem nada não. Então aqui quando tiver, a gente coloca essa contagem regressiva, que é os 30 segundos que vai aparecer na tela, que vocês já devem ter visto quando vocês estão assistindo. Isso tudo só vai acontecer, gente, quando a gente tiver clicado aqui, ó. Ah, começou, foi, massa. É a lentidão do computador. Enquanto isso, a gente tá aqui preparando tudo. Aí eu vou clicar na minha imagenzinha que aparece aqui embaixo e subo a minha imagem pra tela, certo? Aí vai aparecer lá. Eu não tenho acesso aqui porque eu não posso transmitir duas vezes. Aí vai me aparecer ali em cima, eu falando, dando boas-vindas e tal. Depois eu clico aqui embaixo. Por isso que eu falo da importância da gente ter mais de uma pessoa. Porque enquanto um tá apresentando, o outro tá fazendo todo esse backstage, tá fazendo, subindo tela, baixando tela, colocando mensagem, tirando mensagem. Então é legal que a gente tenha sempre duas pessoas, uma dupla em cada domingo, porque aí um vai ajudando o outro, né? E aí tá aqui. Essa é a parte básica. Ah, tá, já ia esquecendo aqui do chat privado. No chat privado é quando a gente pode conversar, né? Então, gente, ó o horário, olha aí, viu? O expositor tem acesso a isso, mesmo que ele seja convidado. Então, cuidado com o que a gente vai falar no chat, né? Nem sempre o expositor tem condição de abrir esse chat enquanto ele está apresentando. Então, é bom sinalizar para ele que, por exemplo, quando você aparecer na tela, é porque já está na hora dele fechar o raciocínio. Dá umas dicas assim, para que a coisa flua de maneira muito natural, que não fique aquela coisa mecânica da gente ter que interromper o expositor e tal.
E assim, eu sei que é muita informação, mas vocês vão assistindo isso aos poucos e vão treinando mesmo, vão se divertindo com isso aí, façam entre vocês mesmos, e aí vocês vão, pode salvar tudo como privado, porque ninguém vai ver, tudo que for teste, só não salve como público, porque senão o que vocês estiverem fazendo lá no e-mail da Coifa e tiver como público, a gente vai assistir como se fosse uma palestra, todo mundo vai ter acesso, tá bom? Então aqui, ó, quando for começar a gente clica, depois dos 30, antes dos 30 segundos a gente clica em transmitir ao vivo, lança a contagem regressiva dos 30 segundos e aí vai rolar a palestra, e aí a gente vai estar aqui só nas mensagens aqui nessa parte dos comentários, certo? É bom isso também, negociar com o expositor. Tem expositor que não gosta de ser interrompido com mensagens na tela, ele perde o foco, ele perde o fio da meada do que ele está falando. Por outro lado, tem expositor que gosta dessa interação. Então, por exemplo, Rejane de Porto Alegre, Rejane gosta. Então é bom, para ela a gente coloca as mensagens, joga aqui na tela, e aí ela gosta disso, tá certo? É legal, é bacana. Então vocês estão vendo aqui que a gente tem aqui a programação, domingo 1º de maio às 9 horas. É claro que eu vou apagar isso aqui para não confundir, viu, Camila? Não se preocupe não, que não vai aparecer uma transmissão ao vivo lá no mesmo momento que você estiver fazendo. Você vai ter que fazer a sua pelo YouTube, aquele processo anterior que a gente viu lá, que você vai com certeza me encher de perguntas hoje, e com certeza você vai rever mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas Dido deve estar com você, né? Não sei se Jéssica vai estar. É bom que vocês estejam para um ajudar o outro, mas no final vai dar tudo certo. E assim, o que eu quero dizer a vocês, se não der certo, faz ao vivo lá e pronto. Quem tiver lá assiste. Aí quem for perguntar, gente, é bom, porque a preocupação da casa é que com essas transmissões as pessoas esvaziem o centro. Então, quanto mais atividade presencial a gente conseguir ter nesse momento de híbrido, melhor. Então, se a gente conseguir transmitir, massa, transmite. Se não conseguir, paciência, tá certo? O que a gente tem que ter o cuidado de fazer é o que aconteceu na primeira palestra do ano. Foi com o seu Lauro, que a gente ficou recebendo áudio no WhatsApp. Não, gente, ali, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Porque fica a zoada do ventilador. Então, ou é vida ou não é nada, tá certo? Então, vamos manter esse padrão, sempre valorizando o presencial, quem estiver lá. Então, se a gente conseguir fazer a transmissão, beleza. Se a gente não conseguir, a gente vai apresentar para o público de fora. No mês passado, por exemplo, que foi a minha, no terceiro final de semana, no segundo final de semana, que foi a doutrinária que eu conduzi, as meninas não conseguiram fazer, a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo, ao mesmo tempo. Só depois de algum tempo foi que a gente conseguiu postar, então já estava rolando. Aí quando o Francis colocou, eu disse, gente, vocês perderam o início, assim, tanto que a transmissão ela tá cortada, porque a gente, no horário certo, a gente começou para quem estava lá, então não vamos esperar definir, arrumar tudo para começar, não. Começa no horário certo, e se nesse meio tempo conseguir colocar para gravar, aí transmite ao vivo, mas o que importa é quem esteja lá presencialmente, tá certo? Bom, eu acho que o que eu tinha que falar eu já falei aqui, deixa eu sair dessa tela, sair do estúdio aqui. Quando a gente encerra aqui, gente, uma palestra aqui pelo stream, a gente fecha aqui em cima mesmo, onde está a transmissão ao vivo. Onde a gente começa a transmitir é onde a gente faz o encerramento, tá certo? Então, eu vou fechar aqui. Se vocês tiverem dúvida, eu tenho certeza que vão ter com o StreamYard. A gente faz um encontro só para isso. E para não ter problema, eu vou excluir essa transmissão aqui, para não ter nenhum problema aqui. Aí ele vai me perguntar se eu também quero excluir do YouTube. Sim, também vou querer excluir do YouTube, ó, porque foi um teste que a gente estava fazendo e excluí, viu, Camila? Já excluí para não ter problema aqui. Pronto, sumiu, tá vendo? Antes a gente estava fazendo tudo aqui, então a gente já tinha todas as palestras aqui numa sequência de estúdios diferentes. Como agora tá muito difícil de ter essa certeza do que vai acontecer, a gente vai tá tendo que fazer uma por uma. Então vocês estão vendo que aqui tá tudo em branco. Tá bom, gente? Bom, eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Voltei aqui para o YouTube. Não, vamos ver se ele tá aqui no nosso
nos vídeos da gente. Ele não vai aparecer porque eu já excluí. Senão ele já apareceria aqui como programado. E aí a gente já pode estar mandando o link antes para as pessoas assistirem. Quando a gente já deixa ele pronto lá no StreamYard. É legal isso também, porque a gente já faz a divulgação. Tá certo? Ele não vai aparecer aqui não. Mas vamos abrir aqui só por via das dúvidas. Conteúdo do canal. E aí, deixa eu ver. Tá carregando. Pronto, não está, tá vendo? Tá aqui a última, que foi o Evangelho de abril da semana passada, que tá aqui. Veja que tudo a gente coloca como visibilidade pública, tá certo? Sempre bom a gente lembrar do povo fazer as curtidas, porque isso impulsiona o canal, né? Evitar colocar dislike, se não curte não marca nada, mas de preferência marca tudo como curtir, pra gente poder alavancar o nosso canal. Então lembrem-se, ó, ao vivo, todo mundo lá, clica aqui, transmitir ao vivo, certo? Se for antes, a gente pode fazer no StreamYard, tá bom? Enquanto essa coisa do StreamYard eu assessoro vocês com mais calma, a gente vai fazendo até vocês terem um domínio maior e se virarem nos 30, tá bom? O card também, eu tô pedindo as coisas para poder fazer. Se mais adiante vocês tiverem quiserem ter essa liberdade de fazer o card de vocês também, não tem problema nenhum, tá certo? A gente faz de boa, tranquilamente. Bom, já passamos de 45 minutos, já chega, né? Senão ninguém vai assistir nada e ninguém merece tanta informação ao mesmo tempo, porque senão vocês vão ficar agoniadinhos. O importante é que treinem e que façam as anotações e tirem as dúvidas necessárias comigo, tá bom? E aí a gente vai estar junto para ajudar vocês no que for necessário, beleza? Então, bom sábado para vocês. Amanhã a gente tá junto aqui online também, tá? Para poder auxiliar no que for necessário. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado por estarem chegando junto na equipe. Esse foi Argos, viu, gente? Também agradecendo a vocês aqui pela paciência na nossa apresentação. Vem cá, Argos. Vem cá. Vem dar um oi aqui pro povo. Já que você deu bom dia. Então, tá aqui, ó, gente. Esse é Argos, viu? Tchau, galera. Tá aqui dando um oi pra vocês. E é isso aí, turma, chegando junto. Quanto mais pessoas trabalhando, menor o trabalho para cada um. Tá certo? Valeu, Deus abençoe.